Você acha que nós, brasileiros, estamos em desvantagem em relação a povos mais educados e cultos quanto à evolução humana? Eu achei ótimo me mandar essa pergunta, gente, porque tantas vezes eu tenho confrontado com esse tipo de indagação. As pessoas mudaram para outro país, para outra cultura. Ah, como eles são bons aqui. Eles colocam o papel no lixo. Eles respeitam que os idosos tomem a frente. Será que isso é realmente bondade? Ou é um adestramento social? É convicção ou é coerção? Você percebe que dentro de uma sociedade onde existem multas para quem não faz isso, e além do mais, existe uma cultura de que se você não fizer isso, você é um subdesenvolvido, você é um rude, e todo mundo tem um certo orgulho de se sentir culto e civilizado. Existe uma pressão, consciente ou inconsciente, para que a pessoa faça isso. É o imperativo hipotético de Kant. Se você fizer isso, vai ganhar tal coisa. Se não fizer, vai perder tal coisa. Vão te considerar rude, bruto, você pode ser multado, vai ser mais mal visto, pode cair no ostracismo. Ele não faz por um estado de consciência, ele faz por uma pressão. Não é ética de convicção, é uma ética de coerção. Então, isso não necessariamente significa um certo nível de humanidade, mas um certo nível de pressão social. Tá bom, resulta numa coisa confortável, o chão não tem lixo. Mas numa situação de exceção, será que esse bicho que não foi superado, só foi reprimido, não vem à tona com toda a força? Vocês nunca ouviram falar de situações como no Chile, quando houve o terremoto, ou na Inglaterra, quando houve um protesto político nas ruas, que houve um blackout, a energia se perdeu, as câmeras de vigilância todas caíram, e você via pessoas de classe média, alta, ou até mais do que isso, quebrando vitrines e roubando, e muitos desses roubos foram filmados. Isso já aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Ou seja, aquela película de cultura, de civilização, diante de uma situação de exceção, quebra, porque é um esmalte de pouca cobertura. E vem o bicho que estava aí dentro, que não foi trabalhado, foi só reprimido. O ser humano não é adestrável. Existe no ser humano uma capacidade de despertar de consciência, que ele entenda o propósito das coisas e faça por convicção. E continuaria fazendo ainda quando a última porta se feche atrás dele. Ainda que ele fosse Robinson Crusoe e vivesse numa ilha. Onde é que a gente tem coisas desse tipo no mundo? Vamos parar de ter esse complexo de inferioridade brasileiro. Onde temos isso? Sempre conto um caso ocorrido com uma amiga que foi para um desses países super desenvolvidos, onde havia todo um código de conduta. Dentro de um coletivo, mulheres grávidas e pessoas idosas, imediatamente as pessoas levantavam e davam lugar. Um código que as pessoas respondiam automaticamente a ele. Ela disse que estava num coletivo e entrou um jovem, que parecia ter andado muito ou corrido, sei lá, carregando várias sacolas, portanto estava pálido, lívido, transpirando muito, percebia-se que ele não estava bem. Ela diz que essas pessoas que estavam no coletivo olharam para eles como se fosse um olhar classificador. É grávida? Não. É idoso? Não. Ninguém deu lugar para ele. Ela disse: sabe quem levantou para esse rapaz, Lúcia? A Tupiniquim que vos fala. Sabe por quê? Porque eu não vi código. Eu olhei para o olho dele e vi que ele estava precisando de ajuda. Percebem que isso é uma ética de convicção, de olhar para o olho com empatia e sentir que o outro precisa de ajuda, não por códigos que estejam escritos. Será que isso é tão comum assim no mundo? Ou temos apenas adestramento, baseado muitas vezes em punição, muitas vezes em vaidade, apenas adestramento? Cuidado, para que a gente não crie uma ilusão de que em algum lugar do mundo as pessoas são tremendamente humanas e nós que somos ruins. Nós temos dentro de nós sementes de humanidade fantásticas, há que acreditar em nós mesmos. A humanidade sofre um processo de alienação, de perda de identidade muito grande. Mas isso não está situado num povo ou no outro. Está situado em ideias que escravizam um povo e outro. Formas, costumes, alienações que, no fundo, podem ser diferentes de país para país, mas o resultado é o mesmo. E um adestramento social para bons costumes não é um despertar de consciência, não é a mesma coisa. Ainda me recordo um dia que, hospedada na casa da minha mãe, na Tijuca, no Rio de Janeiro, começou a chover e eu corri pela calçada e foi um dos tombos mais feios que eu tive. No meio da chuva, com o peito contra o chão.
Eu mal tinha me dado conta do que tinha acontecido. E já tinha 3 pessoas em volta de mim, uma senhorinha com um guarda-chuva, um senhor perguntando se eu estava machucada e um rapaz que tinha ido catar os meus sapatos que voaram longe. Ah, você vai dizer, devia ter um bando também querendo se aproveitar da situação. Não vi esses, eu vi esses 3. E esses existiam. Isso para mim já basta. Eram 3 seres humanos que pararam o que estavam fazendo, absolutamente interessados em me ajudar. Uma estranha. Poderiam pensar, quem manda correr na chuva? Problema dela, não é nada minha. Ali havia 3 pessoas solidárias. A gente tem que aprender a olhar para o lado luminoso das coisas. Entre nós, brasileiros, entre nós, humanidade, existe muito adestramento, mas também existe muita humanidade. Há que aprender a respeitar, aprender a desenvolver, aprender a promover o lado luminoso dos seres. Não criar rótulos que tendem a dizer brasileiro é assim mesmo, não. Brasileiro está circunscrito a uma cultura que não cobra determinados comportamentos. Se cobrasse, eles seriam ser adestrados, não melhor por causa disso. Valores promovem o homem, adestramento não. Aliás, se vocês perceberem, hoje até mesmo determinados animais com grau de inteligência maior já não está dando mais certo o adestramento convencional. Que dirá para o ser humano? O ser humano não é adestrável. Então, cuidado para não confundir evolução de consciência com adestramento segundo certas regras sociais. Nós somos, sim, seres humanos plenos de possibilidades, aqui e em qualquer lugar do mundo.